Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje, nossa última aula nessa quarta-feira, aí, última aula da semana, né, de matemática. Encerrando aí o Aprender Sempre, o volume 2, né, a situação de aprendizagem 4, a última aí que nós vamos encerrar. Então hoje, para terminar essa aula aí, estou com ele, né? Que acompanha sempre o chat, que olha o que vocês estão dizendo, tanto para o bem quanto para o mal. Ele, o professor Tony. Sou eu. Eu quero já mandar um bom dia já para a professora Vera Lúcia Fajoli, da Escola Estadual Fernando Costa, de Presidente Prudente. Ela diz aí, saúde para todos, saúde para você também. Também a Escola Estadual Bairro São Miguel, de Cachoeira Paulista, né? Na fita, falaram aqui, olha só, na fita. Bom dia! Deixa eu ver quem mais aqui. E também o professor JP, da Peineide Celestina, de Oliveira, de Embu Guaçu. Sejam todos muito bem-vindos para essa aula especial, que só é especial porque vocês brilham, vocês são especiais. Boa, isso aí. Então hoje nós vamos encerrar, né? Hoje é a última aula que nós vamos fazer aí, falando um pouquinho sobre capacidade e volume, né? Então hoje, não percam o número aí, hoje estamos na aula 51 desse ano, aula 51 aqui do Centro de Mídias. Então nós vamos falar um pouquinho sobre capacidade e volume. Eu trouxe, como nós já falamos muito sobre isso, né? Nós comentamos bastante, fizemos aí aula de todos os jeitos, né, Tony? Inclusive, fizemos até uma externa, né? Fomos, foi bacana, né? Curti, vamos ver aí, fizemos até um jornal aí. Então, basicamente, nós já vimos aula aí de muitos formatos. Hoje nós vamos ser um pouquinho mais específico quanto à resolução de problemas, né? Hoje vamos tentar aplicar basicamente tudo que nós vimos dentro aí das atividades dos exercícios. Aí eu trouxe uma ideia que parece besteira, mas é sempre importante ressaltar a ideia de capacidade e de volume. Na telinha vai aparecer que é o seguinte, ó. Quando utilizamos então o volume ou quando utilizamos, no caso aí, a capacidade em relação a um recipiente. Aí na ideia que está lá no material de vocês, que é na página 108, diz o seguinte, ó. Diz que a primeira ideia, as unidades de medidas de volume, então, geralmente são quilômetros cúbicos, né? Hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Eu coloquei aí, para vocês observarem, que é as definições. Então, ó, quilômetros, hectômetro, né? O decâmetro aqui, o metro cúbico, que é o que a gente mais utiliza, o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Eu coloquei essas definições, que é o que está no aprender de vocês. Aí ele diz o seguinte, ó. Geralmente são utilizadas para medir estruturas sólidas, mas também podem ser utilizadas para mensurar a capacidade de um líquido num recipiente. Então, você pode utilizar aí, no caso, esse volume, nessa relação. Uma das ideias bem simples aí, parece besteira, mas, por exemplo, quando você vai comprar areia, né, Tony? Uhum. Você chega lá para comprar areia, você fala assim, eu gostaria de 500 ml de areia. Não é isso. Não. Será que ele me vende 500 ml de areia? Ele vai ter que fazer uma conversão aí, né? Então, geralmente você pede uma unidade, geralmente metro cúbico nesse metro caso, cúbico, né? né? Você chega lá e fala, eu quero 3 metros cúbicos de areia, né, Tony? Sim, 18 latas. Isso mesmo, verdade, Caramba. né? As relações das não, né, que nós falamos, as não padrões, né? Isso aí. Então, essas medidas que vocês vão ver, que vocês vão elencar, elas são utilizadas para o volume. Aí entra a ideia, então, dos líquidos, né? Que é referente à capacidade. Pode pôr na telinha, então? Nós vemos, então, as unidades de medida de capacidade, nós podemos também ver, né? Como eu posso utilizar aí o metro cúbico, o quilômetro e etc. Mas também eu posso utilizar o quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Muitos, né? Então, geralmente são utilizados aí para medir os líquidos. Então, não que é obrigatório, né, Tony? Eu posso utilizar aí a relação, nós vimos em aulas passadas aí, a questão da medida, eu posso falar uma determinada, por exemplo, água. Eu posso falar que tem tantos metros cúbicos. Nós comentamos, né, a conta de água vem em metros cúbicos, Exato, né? exato. Então, nós temos essa relação, mas
usualmente, de forma que nós, né, utilizamos no cotidiano, utilizamos aí o litro. Muito bem. É isso Beleza? mesmo. Perfeito. Ok? Eu, por exemplo, eu não vou tomar 1 metro cúbico de leite, né? Eu vou tomar em ml, né? Que é mais fácil. É mais isso fácil, mesmo. né? Então, essa Cada relação... grandeza com a sua unidade, né? Isso Assim, mesmo, bem você tem que ver o bonitinho. padrão que você precisa utilizar, né? Exato. Ok? É isso aí, muito bom. Então, pensando nessa relação, né, pensando nesse formato, eu trouxe mais ou menos aí uma ideia do seguinte, né? Então, pensando em capacidade e volume. Então, considerando que o litro mede essa capacidade, né, e o metro cúbico o volume, tentar não diferenciar, mas pensar nesse contexto, nós podemos então relacionar as medidas de capacidade e volume através das relações. Então, o ml ali, que é o mililitros, então 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, esse L aí em verde, né? O decímetro cúbico, que nós já comentamos, que é o que equivale a 1 litro, eu posso dizer também que é 1000 centímetros cúbicos. Então, na relação aí, se eu observar, 1000 ml e 1000 centímetros cúbicos é como se fosse de 1 para 1, né, Tony? Exatamente. Então, 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ok? Perfeito, perfeito. Ok. E olha só, o professor Paulo Pereira fez uma observação que realmente ele está correto, né? Eu falei que eram 18 latas, não é 18 latas. Ele falou o quê? aqui, ó, que 1 metro cúbico de areia são cerca de 50 latas, pensando na estimativa. Entendi. Porque cada lata são 18 litros, né? Entendi, Né? Então, verdade. como 1 metro tem 1000 litros, né? Então aproximadamente 50 latas. Muito obrigado por essa Boa. contribuição. Muito eu bom não mesmo. fazia Eu me nem confundi. ideia. A lata tem 18 litros, né? Então são 50 latas, 1 metro. Eu não fazia nem ideia Muito de bem. como essa parte, sinceramente, eu não É. conheço, eu não tenho essa relação. Então, pode só pôr na telinha aí, tira um print dessa tela, que essa relação aí que nós utilizamos, sempre de 1 para 1, que nós sempre queremos chegar nessa relação. Então, eu tenho essa aqui de 1 para 1, e no caso aqui, ó, de 1000 ml para, no caso, 1000 centímetros cúbicos. Essa relação de 1 para 1 ela é muito útil aí em algumas conversões, né, Tony? Sim, sim. Beleza? Perfeito. Então, observando esse contexto, eu vou cair uma atividade aí, eu vou colocar na telinha para vocês, que é o seguinte, ó. No bairro onde Ana mora, tem racionamento de água. Acontece, né? Em algumas localidades. Na casa dela, tem água sempre nos dias pares, por causa do racionamento. Ana comprou uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Então, ela foi lá, comprou a caixa d'água de 1 metro cúbico para armazenar água. Qual é a capacidade da caixa d'água de Ana aí em litros? Então, pensando, vou até voltar aqui, ó, pensando aí nos metros cúbicos, tal como nós trabalhamos, o que vocês acham? Tenta aí ver um valor que vocês acreditam que esse 1 metro cúbico, como nós chegamos aí em litros, quanto chega? Tentam, se vocês conseguirem estimar aí um valor, o que vocês acham? Como vocês chegariam? Que eu já explico como a gente chega nessa continha, beleza? 2 minutinhos, bom trabalho.
Voltamos aí com a participação de todos os alunos e professores também. Ó, o professor Ivan Santana falou assim, ó, pede aí para os alunos realizarem as APs na plataforma do CAED. Recado dado. Os alunos aí realizarem as APs na plataforma do CAED. Também nós temos a professora Rita mandando aí um bom dia também. Ela falou assim, vocês dificilmente falam de Ourinhos, é a PEI e Esmeralda Soares Ferraz, alunos do 7º A assistindo e participando das aulas. Temos também os alunos do 6º ano A, B e C, respondendo 1000 litros, eles são da Escola Orlândia, lá do Parque do Carmo, né? Leste 4. Temos também a professora Vanusa, da Peilda Bertoncini Rodrigues, de Pedranópolis, professora Vanusa do 7º A. Então as respostas dos alunos foram, do Murilo, 1000 litros. Também a Escola Estadual João Maringoni, lá de Bauru, São Paulo, a aluna Marina Bernardes, acho que é isso, 1000 litros, também confere. Boa, boa. Vamos pensar nessa relação, né? Pensando nesse contexto, que eu tenho que observar o seguinte. Eu não falei nada, né, Tony? É verdade. Eu não falei que o metro cúbico e a relação do metro aí. Como que vocês conseguiram chegar nesse 1000 litros, né? Como que eu identifico isso? Eu vou montar a ideia aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Eu fiz com a ideia do centímetro, que eu acho que é talvez o mais simples aí possível. Eu tenho um cubo ali, então, Tony, de 1 metro. O que é o cubo? O cubo é a multiplicação de todos os lados, né? Altura, comprimento e largura. Então, arestas, no caso né? Isso, as arestas, Isso. Obrigado. Então, eu tenho ali de altura 1, de lado, digamos ali, 1, e de comprimento também 1. Por isso que é 1 metro cúbico. Legal. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 metro cúbico. Que é esse exemplo aí, seria o volume, a capacidade total aí desse objeto. Beleza? Perfeito. 1 metro cúbico é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso aí. Perfeito. Beleza. Então, pensando nesse objeto, eu vou tentar converter, porque a gente conhece que é o centímetro. Eu dei a relação do centímetro, né, Tony? Sim. Então, a relação do centímetro é eu trocar esse 1 metro por 100. Olha aí. 1 metro não é a mesma coisa que 100 centímetros? Perfeito, é isso então, mesmo. eu troco um lado por 100, o outro lado por 100, e o outro lado eu também troquei por 100. Olha aí, que legal. Então, esse cubo de 1 metro cúbico é a mesma coisa que 100 por 100 por 100. Ó. Por isso que eu tenho essas três aqui, ó, todos de 100 por 100. E como que eu calculo esse volume, né? Eu calculo no volume na seguinte ideia, ó. 100 vezes 100 vezes 100. Que Legal. aí daria 1 milhão, né? De centímetros cúbicos, né? Eu tenho ali, se eu observar, eu tenho 6 zeros, né? No caso é bem fácil de fazer essa multiplicação, porque 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, aí você só pegou os zeros e completou ali, bem mais fácil, né? Fiz essa Legal, ideia muito mesmo. bom. Então aí eu peguei os zeros, né? Se você observar aí, são 6 zeros, e é assim que eu consegui deslocar todos, beleza? Aí o que eu fiz em seguida? Só que Legal. aí eu queria em litros, né, Tony? Eu queria Sim. que chegasse nessa ideia dos litros. Eu fiz o seguinte, ó, pode pôr na telinha. Então, se 1 centímetro cúbico equivale a 1 litro, lembra que eu falei na anterior? 1000 centímetros cúbicos. 1000, né? desculpa. 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Isso. 1 milhão de centímetros cúbicos, basicamente eu multipliquei por 1000, né? Isso. 1 vezes 1000, eu encontro os 1000 litros aí. Muito bem. Alguns professores indicaram aqui como 10 vezes 10 vezes 10, né? Boa. No caso, decímetros, no caso aí, né? Aham. E aí deu 1000 já direto também. Mas, gente, é só um ponto de vista, na verdade, né? eu acho que tá tentei tudo isso. muito bem colocado, Eu né? tentei utilizar essa ideia porque geralmente os centímetros a gente utiliza, Sim, né? sim. O decâmetro, no caso ali, né? O decímetro, a gente Sim. não utiliza muito, né? A gente não utiliza o decímetro, o decâmetro, a gente não usa essas ferramentas. Então eu tentei utilizar tanto o metro e o centímetro, que é o mais usual. Perfeito. Então, a ideia que eu montei aí, que eu queria tentar que vocês entendessem, é a ideia, no caso, do volume que nós estamos calculando, que é a multiplicação desses três arestas, né, a Sim. partir desse ponto. Beleza? Perfeito, Aí, só perfeito. para colocar a resolução, se você quiser tirar um print aí, que é o seguinte, ó.
Então, a capacidade... Isso, ó, o Sidney sempre faz pose para tirar o print, ó. Essa é a hora. Aí ele faz o seguinte, então a capacidade dessa caixa d'água, no caso aí da Ana, é de 1.000 litros. Então, ela pode economizar essa água aí armazenando. Muito bom, muito bom. Beleza? E remete àquela aulinha que você colocou água no cubo também, né? Mesma de 10 ideia. por 10 por 10, né? Isso Bacana, mesmo. legal. Seria a mesma ideia. Por isso que a gente utiliza, então, essa questão do centímetro. Show. Foi a ideia que eu montei aí para vocês entenderem que essa relação de 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros, beleza? Perfeito. Outra anotação que vocês podem deixar no caderno. E aí uma segunda atividade, pode pôr na telinha, que é o seguinte, essa atividade inclusive é do Saresp, né? Foi feita lá em 2010, que é o seguinte, uma loja vende botijões aí térmicos, aquela que a gente põe, às vezes, água quente e às vezes uma outra bebida, no caso aí quente, né? Que é no caso térmica. Para bebidas em 2 tamanhos. Ele tem um tamanho de 8 litros e um tamanho menorzinho de 2, Tony. Legal. Beleza? O botijão de capacidade de 8 litros é vendido a R$ 56,00. Se o preço do botijão for proporcional, não existe a mudança aí dos valores, etc., a capacidade, no caso aí, dessa mudança não tem relação entre os dois, é proporcional que um vende o que o outro também, o preço do botijão de 2 litros é de. Então eu quero entender aí como que vocês resolveriam aí, qual que é o valor? R$ 50,00 o de 2 litros? 28? 20? 14? Qual o valor aí que vocês encontrariam? A gente vai falar aí depois um pouquinho sobre isso, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aí agora com muitas participações. Agora na aula nós temos aí 23.000 pessoas participando e entre eles nós temos aí os alunos Wilber, Júlia Giovana Quatrochi, Luiz Gustavo Beatriz, Giovana Martins, Manuela Felipe Maria Clara, José da Pei, Geraldo Alves Machado, da cidade de Álvares Florense. Estão presentes em todas as aulas e disseram 14. Fiquei imaginando essa turba falando todo mundo ao mesmo tempo. 14, né? A Escola Líbero de Almeida Silvares, de Fernandópolis. O 7º A, o Rafael também indicando a mesma resposta. Os alunos da PEI Benedito Sampaio de Campinas responderam também 14. E a Escola Estadual Professor Moraes Pacheco, lá de Bauru, 7º anos, AIB, R$14. E aqui também o aluno Brian, da Escola Professor Antônio Dias Pascoal, de Tambaú,
todos respondendo R$14. Boa, isso aí. Então, para essa relação, né, aí a ideia nós vamos cair também na relação de proporcionalidade. Como vocês fizeram aí critério de vocês. A ideia que eu vou utilizar é uma questão que nós estamos fazendo aí como se fosse uma fração, como se fosse uma proporcionalidade, uma relação, né? Então, toda vez que existe uma capacidade, existe um volume, pode ter outros valores envolvidos, né, Sim. Tony? E esses outros valores envolvidos também podem ser ou não proporcionais. No caso aqui, é proporcional. Na telinha vai aparecer a resposta, que é o seguinte, ó. 8 litros equivale a R$56, como estava lá no enunciado. Show. Então, foi o primeiro dado que eu consegui extrair aí do exercício. Legal. Beleza? Aí ele queria o seguinte, como todo mundo já colocou a resposta, é os R$14 mesmo, aí os 2 litros. Legal. Mas como que eu cheguei nesse valor? Como? Qual que é a ideia, né? Eu fiz o seguinte, ó. O 8 para 2 litros, tanto faz. O 8 para o 2 ou o 2 para o 8, no caso eu fiz o 8 para o 2, eu dividi por 4, Tony. Legal. Então, 8 dividido por 2, no caso, desculpa, 8 dividido por 4, 2 litros, ok? A mesma coisa, se é proporcional, eu vou fazer para o 56. Aí, bem simples. 56 dividido por 4, 14. Então, 14 aí, essa divisão de 56 por 4, dá R$14. Esses R$14 é a alternativa D. Bem simples assim eu consigo chegar, não consigo elencar esse exercício. Perfeito, muito Beleza? bom. Curti bastante. Eu achei muito legal. Vamos tentar então uma próxima. Nessa próxima aí, existe até uma ideia que eu vou contar. Tony também vai participar aqui, porque ele não deixa eu mentir sozinho, né, Tony? Junto. É, essa é a ideia. Então, pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Um aquário possui o formato de um bloco retangular, cujas dimensões são 50 e 20 centímetros, né? De base ali, que ele tem 50 e 20, como está na figura, né? Se vocês observarem. A água contida em seu interior está atingindo um nível de 15 centímetros, como mostra nessa primeira figura aí. Mergulhando, no caso aí a seguir, 5 bolinhas coloridas. Então estava lá na água, colocaram essas 5 bolinhas aí coloridas de metal. E no caso de volumes, né, que são iguais, aí essas bolinhas têm os volumes todos iguais. O nível, no caso do aquário, dessa água, atinge então uma altura de 25, que a gente chama aí de deslocamento desse líquido, né, Tony? Inclusive tem uma historinha sobre isso, né? Bacana. Você vai contar? Pode contar. Do Arquimedes, Pode né? contar. O Arquimedes ele queria saber se a coroa do rei tinha o ouro que o rei tinha dado para Ourives ou não, né? E ele não conseguia descobrir. Isso um aí. dia ele entrou dentro da banheira e a água saiu, porque ele era meio gordinho, né? E aí a água saiu da banheira. Aí ele descobriu que a água que saiu de dentro da banheira era o volume do corpo dele que tinha entrado dentro da banheira. Isso e ele aí. saiu correndo pela cidade pelado, gritando Eureka, 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 que significa eu achei, eu encontrei. Isso mesmo. É Então, isso aí. o deslocamento aí, né, no caso, o deslocamento desse líquido é o que representa, no caso, a massa aí, no caso aí, você encontra como volume, no caso do objeto. Então, o que deslocou? Então, você tinha um nível lá de água, conforme você colocou as bolinhas, você deslocou esse nível. No caso aí da coroa, é que ele queria saber se a coroa era de ouro ou não, né? Se era 100% de ouro ou não, né? E não era, né? E não misturada era. com prata, Isso, né? ela era só banhada a ouro, né? Exatamente. Então, a pergunta desse enunciado é a seguinte, ó, dessa atividade é: calcule então o volume, no caso aí em centímetros cúbicos, ocupado por cada bolinha. Então eu quero saber o quanto cada bolinha aí ocupa. Tenta elencar, ver como que vocês... Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, Tony. Eu vou tentar resolver. Então se alguém conseguir aí, tá lá na página Aprender Sempre, na página 111, tá? Legal, legal. Eu fiz o seguinte, ó, pode pôr na tela? Eu fiz o seguinte, Tony, para resolver essa atividade. Eu fiz assim, a figura 1, eu calculei o volume dela. 50, que multiplica 20, que multiplica o 15. Legal. Deu lá os 15.000 centímetros cúbicos. Aí eu fiz a figura 2. 50, 20 e 25, que é a mudança aqui, né? Sim. Que é onde aconteceu a mudança ali do líquido. E eu achei 25.000. Aí eu só subtraí o valor da figura 1 menos a figura 2. No caso, aí figura 2 menos a 1. 25.000 menos 15.000. Aí eu encontrei 10.000.
Como cada bolinha, né, no caso, tem a mesma medida, eu divido por 5. E aí eu encontro 2.000 centímetros cúbicos cada bolinha, né, cada esfera. Beleza? Legal, é um experimento bacana de mostrar. Vamos tentar um dia? Vamos tentar fazer aí numa próxima, beleza? Vou pedir então só para subir, pode pôr na telinha, a habilidade que nós trabalhamos é a 29 do 7º ano. Legal. Tá? E nós encerramos aqui o Aprender Sempre, beleza? Desse bimestre. Desse bimestre, isso mesmo. Nós encerramos aí o Aprender Sempre. Na telinha de vocês vai aparecer, avaliem lá a nossa aula, o que vocês acharam, gostaram ou não. Coloquem lá os seus comentários. Obrigado, Tony. Obrigado, Jonas. Valeu. Valeu, 7º ano. Até a próxima. Falou, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro, bons estudos.